Pô, você é idiota. Olha pra isso que você tá fazendo. De novo você não vai fazer o que você se comprometeu. De novo você tá comendo. Olha como você tá gorda. Olha como você tá gordo. Essa pessoa não vai te querer. Quantas vezes e quantas dessas conversas internas e quais são as conversas internas que você está tendo com você aqui na sua cabecinha e que você está deixando que te convençam de que é verdade isso e isso tá minando o seu emocional, a sua autoconfiança, a sua autoestima. Oi, eu sou Cris e aqui no canal nós falamos sobre esse universo do autoconhecimento e autodesenvolvimento. Eu compartilho algumas experiências minhas e de clientes, eu sou terapeuta, e seja bem-vindo ou bem-vinda. Hoje vamos falar sobre conversas internas. Todo mundo tem conversas internas na sua caixolinha aí. Só que algumas pessoas, naturalmente, acredito que são pouquíssimas, naturalmente, né? Assim, que já nasceram assim, têm conversas positivas sobre si na sua mente. A grande maioria das pessoas tem conversas negativas. Outras tiveram conversas negativas toda a vida, mas aprenderam a bloquear esse tipo de conversa e começaram a nutrir conversas internas mais positivas sobre si próprios, sobre o mundo, sobre a vida. As conversas internas são essas vozes que a gente fica escutando na nossa cabeça. Na maioria das vezes é a nossa própria voz que nós escutamos na nossa cabeça. E essa voz, ela fala o tempo todo. Então, são muitos pensamentos que vêm. Às vezes, não é uma voz falando, mas são pensamentos o tempo todo, porque a gente está sempre pensando. Então, por isso é importante a gente estar presente para estar atento no que a gente está pensando e estar atento a essas conversas internas. Por quê? Às vezes a gente está distraído, vivendo no piloto automático e acontece alguma situação. Por exemplo, você faz alguma coisa de errado. Vamos botar um exemplo aqui bem assim, básico. Você está no seu trabalho e você tem que fazer um relatório no seu trabalho. Só que aí você esquece de colocar uma informação importante nesse relatório. Aí depois você entrega seu relatório para o chefe e quando o chefe lê, ele vê que está faltando uma informação importante. Aí te dá para você refazer. Quando você vai refazer, quais são as conversas que dá na sua cabeça? Poxa, você é lerdo, você não prestou atenção nisso, você é incompetente. Uma besteira dessa você tá esquecendo, não consegue fazer nenhum relatório. Você nem merece esse trabalho. Você vai ser demitido. O seu chefe vai encontrar uma pessoa que seja mais competente do que você para poder fazer essa função. Uma besteira dessa você não tá conseguindo fazer. Pô, você é burro, você não sabe fazer isso? Ou você tá interessado em uma pessoa, só que você vê aquela pessoa como, ai, que pessoa linda, maravilhosa. E aí a sua conversa interna começa a dizer, olha como essa pessoa é bonita, olha como essa pessoa é bem-sucedida. Essa pessoa não vai te querer. Essa pessoa, olha pra você. Você é feio, você é feia, você é gordo, você é gorda, você é magro demais, você é magra. Você não tem dinheiro suficiente, você é pobre. Ai, meu Deus. Essa pessoa não vai te querer. Para com isso, deixa pra lá. Nem vai tentar, nem tenta, porque não vai te querer. Essa pessoa não vai querer você. Você não presta pra essa pessoa. Você não merece uma pessoa dessa. Essas conversas que a gente tem constantemente na nossa mente e que ficam colocando a gente pra baixo, ficam minando a nossa autoconfiança. Você pode até despertar com aquela motivação, tá querendo fazer alguma coisa, e aí, de repente, começa a conversinha na cabeça. Se você der tempo para pensar, se você não fizer imediatamente, der tempo para pensar, aí começa as dúvidas, as inseguranças, os pensamentos de que não vai dar certo, de que dá certo para todo mundo, mas para você não vai dar. E aí você acaba desistindo de fazer aquilo que você queria fazer. E um dos lugares que podem ter surgido essas conversas internas é da sua infância, porque às vezes
o seu pai ou a sua mãe podem ter, ou a pessoa que foi responsável por criar você, te criticado demais, cobrado demais, às vezes na intenção de fazer você ser melhor, de fazer, não que eles sejam pessoas ruins, ou que a intenção deles era fazer você se sentir mal, mas da forma que eles aprenderam era de incentivar você a ser melhor, porque eles queriam o seu bem. E tá tudo bem. Agora você tem que aprender a lidar com isso e a mudar essas conversas, porque você não precisa trazer isso da sua infância para o resto da sua vida. Você não precisa morrer com isso. Agora que você é adulto, você tem a oportunidade de escolher modificar e criar novas crenças, criar uma nova conversa interna sobre você mesmo, sobre a vida, sobre seus projetos. Ou às vezes nem foi a pessoa que te criou, seus pais, pode ter sido na sua adolescência, uma pessoa que você estava interessado que te disse algo ruim e isso ficou marcado em você e gerou um trauma, e a partir desse momento você começou a criar conversas de que você era incapaz, que você não era bom o suficiente para nada. Qualquer momento da sua vida, isso pode ter ocorrido e gerado em você essas conversas. E como é que você faz para mudar isso? A primeira coisa é você começar a se manter atento a os momentos em que essas conversinhas, que essas vozes vêm falar na sua cabeça. Quais são os momentos que ela mais ataca você? É quando você quer fazer uma dieta, e aí ela fala tanto que você acaba até se desviando e cumprindo e reforçando aquilo que a sua mente disse. Porque o intuito disso é que você se mantenha onde está. O nosso cérebro, ele não gosta de trabalho, é preguiçoso. Ele não gosta de mudança, ele não gosta de estar aí mudando de hábito e tudo mais. Perceba que quando a gente quer mudar um hábito, muitas vezes é muito dificultoso, principalmente se a gente coloca muita importância nisso. Tudo que a gente coloca, pelo menos pra mim, eu já percebi a maneira que eu funciono, que tudo que eu coloco muita importância, e se eu colocar como obrigação, se torna muito difícil para mim fazer aquilo, se torna custoso, se torna doloroso, maçante, e eu acabo não fazendo, eu acabo não conseguindo fazer. Como, por exemplo, eu tinha um outro canal que eu criei em 2023, postei alguns vídeos e acabei parando. Porque eu coloquei isso, durante muito tempo, eu coloquei a produção de conteúdo como algo que eu tinha que fazer. Algo que eu tinha que fazer e que e depois coloquei esse negócio de que eu tinha que compartilhar as coisas. E depois que eu virei terapeuta e comecei a estudar sobre essas coisas de terapia, eu comecei a acreditar que eu tinha que salvar as pessoas, que eu tinha que isso, e que era minha responsabilidade. E eu coloquei um peso enorme sobre isso. Sobre a produção de conteúdos, que a minha vida dependia disso e a vida de outras pessoas, e que eu precisava disso para poder ter dinheiro. E eu coloquei tanto peso nisso que eu não conseguia fazer. Até esse canal aqui mesmo, eu criei ele. O outro canal eu deixei pra lá e criei esse aqui. Tem, acho que 2 meses. Eu criei em novembro, eu acho. Outubro ou novembro, alguma coisa assim. E aí, eu postei 2 vídeos e não postei mais. Porque eu ainda tava com essa sensação de eu tenho que fazer. É minha obrigação. E esse peso todo, e eu não conseguia fazer. Recentemente, eu tive alguns insights, algumas reflexões, enquanto eu continuo nesse trabalho de autoconhecimento. E aí, fazendo alguns processos, algumas coisas. Também passei em algumas outras fases da minha vida pela TRG. E porque eu também faço, eu sou terapeuta TRG, eu fiz o meu autorreprocessamento e eu também fiz com uma terapeuta para poder reforçar, porque a gente vai cuidar de pessoas, tem que cuidar de si próprio primeiro. Então eu desbloqueei algumas coisas e esse entendimento de que eu não tenho que salvar ninguém e que isso aqui não precisa ser um peso para mim. Não precisa ser um peso. Então eu decidi que eu ia fazer porque eu quero fazer, porque é uma coisa que eu realmente quero fazer. E cada vídeo que eu gravo,
eu me sinto muito bem, eu me sinto feliz e realizada por ter conseguido gravar, por ter conseguido postar. E é isso que importa. Se alguém vai assistir, ótimo. Se milhares de pessoas vão assistir em algum momento, ótimo. Se ninguém assistir também, ótimo. Pelo menos eu tô me sentindo muito bem em estar aqui gravando. Eu tô falando da maneira que eu falaria com minhas amigas, da maneira que eu converso com as minhas amigas. Eu não tô de uma forma engessada, como eu tava em alguns vídeos do meu outro canal, como eu achava que teria que ser, devido a muitos estudos de marketing e tudo mais. Não, eu resolvi fazer do meu jeito, sendo eu, falando da minha forma, compartilhando as minhas experiências. E se alguém vê, maravilha. Se ninguém vê também, tá tudo certo. O importante é que eu tô fazendo o que eu quero fazer. E eu já me perdi do tema do vídeo. E é isso. E voltando ao tema do vídeo, durante esse processo em que eu queria voltar a gravar, em que eu queria criar conteúdo, em que eu sabia internamente que isso é algo que eu realmente quero fazer. É algo que me dá, sabe, aquela de querer fazer desde quando eu conheci o marketing digital. É algo que eu me apaixonei completamente, porém eu passei por uns momentos aí de treva que eu não conseguia fazer nada. E sempre que eu tentava era com esse peso, sempre que eu pensava em fazer era com esse peso de obrigação. E as conversas internas que eu tinha colaboravam muito com isso. Então toda vez que eu dizia que ia gravar um vídeo e acabava não gravando, aí vinha, tá vendo? De novo, você disse que ia gravar, não gravou, mas você não vale nada, você não consegue fazer nada, você não começa as coisas e não termina. É sempre assim. Pra que você vai gravar um vídeo se depois você não vai continuar? Era esse tipo de conversa que vinha muitas vezes. Então eu comecei a observar essas conversas, a observar quais eram os momentos em que elas estavam mais fortes, e cada vez que eu percebia isso, eu mudar a minha conversa interna. Outra coisa que eu parei há muito tempo também de fazer é ficar assistindo coisas negativas, porque tudo externo negativo que você coloca para dentro de si também é conteúdo e contribuição para que essas conversas tenham mais força, sejam reforçadas com experiências e exemplos externos que a sua mente pode dar para você sobre isso que ela está dizendo. Então eu comecei, eu troquei de ficar assistindo e vendo e compartilhando e ouvindo coisas negativas por alimentar minha mente com coisas positivas. E passei também a alimentar minha mente com coisas positivas sobre mim, porque eu sou uma pessoa maravilhosa. Eu, sabe, quais são as coisas boas que você tem? Faça uma lista de qualidades que você tem. Olhe para você, olhe onde você já esteve, olhe momentos difíceis da sua vida que você conseguiu superar, como você é forte, como você consegue. Olhe pessoas que você ajudou, coisas boas que você fez na sua vida, situações que você passou e que hoje você tá aí. Quais são as suas qualidades? Não me diga que você não tem nenhuma qualidade. Todo mundo tem qualidade. Todo mundo tem qualidade. Comece a listar essas qualidades. Mesmo que agora para você pareçam pouquinhas, mas comece a reforçar essas qualidades. Repetir para você mesmo sobre elas, que aos poucos você vai começar a enxergar outras qualidades. Outra coisa também é você ver coisas boas da sua vida. Mas na minha vida não tem nada de bom, tá tudo uma droga, tudo uma miséria, não tá tudo errado, tá tudo uma merda. Não, peraí, beleza, a situação pode estar complicada, mas você tem uma casa, mesmo que seja alugada, que você esteja devendo aluguel, mas você tá dormindo debaixo de um teto, você tem pelo menos uma refeição por dia, você bebe água, bebe, né, senão você não estaria aqui vivo. Você pode sentir a luz do sol? Você consegue respirar? Você tá vivo? Você tá vivo. Pronto. Você tá vivo, agradeça por isso.
Quando você começa a cultivar a gratidão, não é questão de positividade tóxica. É porque quando você começa a praticar a gratidão, você começa a olhar que, beleza, tem coisas ruins na minha vida, mas se eu for olhar, eu tenho muito mais coisas boas do que coisas ruins. Eu tenho uma casa, independente de como ela seja, mas eu tenho um teto onde eu posso dormir todo dia. Eu tenho, sei lá, um bom marido, ou uma boa esposa, ou se não tem, filho, alguém. Se não tem ninguém, eu tenho a mim mesmo. Eu tenho um celular que eu estou acessando a internet, eu posso adquirir conhecimento. O YouTube, eu tenho acesso ao YouTube, que tem vários canais de pessoas maravilhosas que estão disponibilizando o tempo delas para me oferecer conhecimento de forma gratuita. Olha que maravilha! Então comece a enxergar as coisas boas que existem na sua vida, ao seu redor, em você mesmo, e alimentar essas coisas dentro de você para que essas conversas internas comecem a dissolver. Se existe alguma habilidade que você gostaria de ter e as suas conversas internas ficam o tempo todo te criticando porque você não sabe fazer isso, comece a estudar sobre isso, desenvolva essas habilidades. Se você quer mudar de emprego, mudar de área, quer começar um negócio novo, mas não sabe, não tem o conhecimento sobre isso, comece a estudar sobre isso. Comece a estudar e colocar em prática. Comece a praticar o que você está aprendendo. Porque aí você aprende muito mais rápido, você consegue ter resultados muito mais rápidos do que quando você só fica estudando. Esse também é um tema que eu vou falar em outro vídeo, que também é um caso que eu vivi por muito tempo. Comece a mudar o que dá para ser mudado em você, para que essas conversas internas possam ser e se dissolvendo. E esteja sempre atento quando isso mais ocorre. Quando ocorrer, imediatamente troque por coisas positivas, troque. Se você não consegue dizer algo positivo sobre você quando sua mente está falando algo negativo, mude, direcione para outra coisa, olhe algo bom que você tem e agradeça. Veja não sei, uma flor, o sol, alguma coisa que você goste, vá desenhar, vá pintar, vá escutar música, vá dançar, fazer alguma coisa que te tire desse momento em que a sua mente está ali pegando pesado com você. E aos poucos, você persistindo nisso, essas conversas elas começam aí se dissipando. Foi isso que eu fiz comigo. Eu sempre tive muita conversa interna negativa, de muita autocrítica, desde sempre. Desde sempre. Por mais que em alguns momentos eu dizia para mim mesma que eu sabia que eu era uma boa pessoa, que eu era, sabe, muitas coisas eu me colocava para cima, mas existiam momentos em que eu tinha essas conversas internas e com o passar do tempo foi aumentando para várias áreas, para várias coisas que eu queria fazer e não conseguia fazer. E quanto mais eu não conseguia fazer, mais aumentava essas conversas internas. E quanto mais as conversas internas aumentavam, mais eu não conseguia fazer o que eu queria fazer. Ou seja, é uma bola de neve. E o ciclo fica se repetindo o tempo todo até você tomar consciência disso, assumir a responsabilidade e decidir mudar sobre isso. E o que eu fiz foi exatamente o que eu tô dizendo a você. Eu comecei a deixar a negatividade de lado, a não consumir mais essas coisas, a consumir coisas positivas, músicas mais positivas. Por mais que às vezes eu escute umas músicas aí, mas eu também alimento, né, para poder equilibrar o negócio com músicas mais positivas. Eu comecei a buscar autoconhecimento, conhecer como eu funciono, como as coisas podem ser ajustadas para mim, como o universo funciona, como a vida funciona, como eu posso me autodesenvolver, como a mente humana funciona. Tudo isso, todo conhecimento de autodesenvolvimento e desenvolvimento pessoal que está aí disponível, eu comecei a consumir muito disso, colocando muitas dessas coisas em prática para que a minha conversa interna mudasse. Hoje em dia, às vezes, vem uma coisinha ou outra, mas imediatamente eu já consigo observar e aí já mudo para outra coisa, já rebato. Quando vem assim uma conversa interna, um pensamento negativo, e eu percebo, e na maioria das vezes eu percebo porque eu estou muito mais atento hoje em dia, eu imagino, pode ser com o olho aberto ou olho fechado, que eu tenho um taco de beisebol. Acho que é beisebol. Aquele taco grandão de madeira dos jogos dos Estados Unidos.
E imagino que esse pensamento, essa crença, essa vozinha negativa, essa conversa aí ruim é a bola e eu tô tacando ela longe e ela vai lá distante e explode, se dissolve. E aí eu foco, como eu já percebi, eu já me direciono para algo positivo, para que as minhas conversas internas sejam sempre mais positivas do que como era antigamente. Outra coisa boa também é você fazer reprogramações mentais, fazer terapia, porque muito dessas conversas também podem ser frutos de traumas que você sofreu ao longo da sua vida, então é importante você fazer terapia com um profissional ou fazer a sua autoterapia, usar a escrita como terapia, né? É muito bom a escrita terapêutica. Então, se você não pode fazer terapia com um profissional, você pode começar a aprender algumas dessas técnicas. Eu vou trazer algumas aqui com o passar do tempo, para que você faça a sua autoterapia. A escrita terapêutica é ótima, eu também usei bastante nesse meu processo de autoconhecimento. Ainda uso hoje em dia meditação, reprogramação mental, acho que eu já falei. Hipnose, existem muitos vídeos de hipnose aqui no YouTube que podem ajudar também. Eu fiz tudo isso. Eu passei por tudo isso e muito mais coisas para poder ir me libertando dessas coisas que ficavam me aprisionando e para melhorar as minhas conversas internas também. Bom, eu espero que esse vídeo tenha te trazido alguma clareza, que tenha te ajudado. Se inscreve no canal se você gostou, deixa o seu like. Escreve aqui também nos comentários quais são as conversas internas, como essas conversas internas estão influenciando a sua vida. Se você tem alguma dúvida ou um tema que você gostaria que eu trouxesse aqui também, coloca aqui nos comentários que eu vou ler todos. E até o próximo vídeo. Tchau!